Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Professor Leonardo Saraiva falando sobre a Constituição Federal de 1988, artigo 45. Vamos falar sobre a Câmara dos Deputados. Nós já até passamos um breve resumo na aula passada, mas vamos fazer alguns apontamentos importantes para a sua prova. Assista ao vídeo até o final. Veja, o artigo 45 diz o seguinte: a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Parágrafo 2º. Cada território elegerá 4 deputados. Basicamente, aqui está a questão da sua prova. Uma questão que vem a tratar da Câmara dos Deputados é facilmente resolvida com a literalidade do artigo 45. E o que eu preciso entender sobre esse artigo 45, professor? O seguinte, que a Câmara dos Deputados, ela compõe-se de representantes do povo. Os deputados são representantes do povo, enquanto os senadores representam os estados. Eles são eleitos pelo sistema proporcional e não o sistema majoritário. As pegadinhas de prova trocam o sistema proporcional por majoritário e vice-versa, tá? Ah, professor, explica melhor? Sim. Ora, o sistema proporcional é aquele em que cada partido terá um número de representantes proporcional ao percentual de votos do partido. Utiliza-se o método do quociente eleitoral. Exemplo, o partido obteve X% do total dos votos, vamos colocar 10%, terá 10% de cadeiras. Já o sistema majoritário é aquele que o candidato com o maior número de votos é eleito. O sistema majoritário é muito simples, não é verdade? Muito fácil de entender. O proporcional demanda um estudo um pouco mais sistematizado. Em relação a isso, eu separei um julgado aqui bem elucidativo, no controle concentrado de constitucionalidade. Veja, a cláusula de desempenho individual de 10% do quociente eleitoral para a eleição não viola o princípio democrático ou o sistema proporcional, consistindo antes em valorização da representatividade e do voto nominal, em consonância com o sistema de listas abertas e com o comportamento cultural do eleitor brasileiro. Agora, o que eu quero destacar: o sistema proporcional impõe regras que devem observar as particularidades da realidade eleitoral do país, considerando aspectos culturais e fáticos, pois na experiência comparada não se percebem modelos perfeitos e pré-determinados. O sistema eleitoral proporcional para a eleição de deputados federais, prescrito na Constituição Federal, submete as suas minúcias ao legislador ordinário para a conformação da matéria. Essa parte aqui é a que eu queria destacar, pois nós vamos ver que a lei complementar vai determinar o número total de deputados na Câmara dos Deputados. Mas a Constituição vai trazer um número mínimo e máximo, justamente porque não dá para ver modelos perfeitos e pré-determinados. Muito importante destacar isso no seu material, tá? Pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no DF. O parágrafo 1º vai dizer o número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, o número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal. Notou que aqui não menciona os territórios, porque lá no parágrafo 2º já está escrito que cada território elegerá 4 deputados. Não existe meio termo, não existe proporção para o território. São 4 deputados. O texto é bem categórico. Então, o número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo DF, será estabelecido por lei complementar. Ah, professor, então pode ser que o número de deputados deixe de ser 513 e aumente ou diminua? Sim, a lei complementar é a responsável por fazer essa adequação. Mas isso deve observar de uma forma proporcional à população. Preste atenção aqui, meu querido aluno, minha querida aluna.
você vai receber uma dica muito importante para a sua prova. É proporcional à população. A questão de prova vai trocar por eleitores, proporcionalmente ao número de eleitores, proporcionalmente aos eleitores, e estará errada. Você já aprendeu comigo, quando nós tratamos da nacionalidade, quando nós tratamos dos direitos políticos, o conceito de população, o conceito de eleitor, e você não vai cair numa pegadinha como essa. Preste atenção, grifa no teu material. Proporcionalmente à população, não é aos eleitores, ok? Precedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Aqui a Constituição delimitou. Ora, o mínimo para as unidades da federação é 8 e o máximo é 70, justamente para que haja a representatividade do povo vinculada ao seu estado nas bancadas da Câmara dos Deputados. Ok? Mínimo 8, máximo 70, cai muito em prova. Vamos ao nosso esquema para facilitar. Câmara dos Deputados, representantes do povo, eleitos, sistema proporcional em cada estado, território e Distrito Federal. Número de deputados, 513. Veja que eu coloquei atualmente, tá? Sendo o número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo DF, estabelecidos por lei complementar. Atualmente, a lei complementar delimitou em 513. Proporcionalmente à população. Vamos grifar aqui o população também, para que fique essa informação importante. Número mínimo e máximo, cada estado deve ter pelo menos 8 e máximo 70. E o tempo de mandato, 4 anos. Não está aqui no artigo 45, mas já fica a informação. E no finalzinho você vai ver que cada território elegerá 4 deputados. Lembrando que não existem territórios atualmente, mas caso sejam criados, 4 deputados. E deixo inclusive uma pergunta: qual é o número de senadores para um território criado? Você sabe? Você acertou. Não há senadores para territórios, porque os senadores são representantes dos entes federativos e território não é ente federativo. Se criado, será uma autarquia territorial da União. Território não é ente federativo. Já mencionei isso várias vezes aqui no canal, não custa nada relembrar e fazer com que você acerte a sua questão de prova. Próxima aula, vamos falar do artigo 46, vamos tratar do Senado Federal. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.